Sétimo ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula, continuando o assunto sobre crônica. Dessa vez nós vamos ver alguns tipos de crônica, as principais características desses tipos, e para isso nós vamos iniciar com um vídeo que está disponível para vocês também no RA, tá bom? Vou aqui diminuir a minha tela para vocês assistirem. Assista a este pequeno guia descomplicado da crônica. A crônica é um gênero literário no qual o autor trata de um fato comum e aparentemente sem importância. A crônica pode ser sobre um fato real ou fictício. Vocês viram alguns dados, algumas informações sobre as crônicas, né? Agora vamos dar uma olhadinha em alguns pontos desse vídeo. Esse primeiro ponto ele diz assim, datadas. Datadas tem muito a ver, tem tudo a ver, aliás, com datas, tá? Então a crônica, ela é datada, ela tem data. Aí ele dá outra característica da crônica. Atemporais. Professora, mas se ela é datada, como pode ser atemporal? Ela pode ser tanto uma coisa como outra. Atemporal quer dizer que ela está sempre atualizada, não é algo que se perde com o tempo. Então, sim, a crônica também pode ser atemporal. Aí ele inicia dizendo que há dois tipos de crônica, né? Aí vamos ver aí o que ele diz. Que a crônica, ela pode ser fictícia, ou seja, da ficção, ou baseada em algo real, um fato. Conta histórias sobre coisas do dia a dia, mas não só do dia a dia, né? Ela faz parte do nosso cotidiano, possui um narrador, que esse narrador pode ser personagem ou observador, o espectador, que é aquele que vai visualizar tudo, geralmente baseado em uma experiência, seja fictícia ou real. A linguagem ela pode ser coloquial, que é essa que nós utilizamos mais no nosso dia a dia. E também pode ter uma linguagem poética, que é aquela linguagem com mais figuras de linguagem, mais rebuscada, com algumas rimas, com algumas melodias. Podem ser datadas, né? Que possuem datas. E também podem ser atemporais, que é aquela que não possui data, mas tem uma linguagem tão assim atualizada e tão coloquial que ela vai se adequar a qualquer tempo cronológico. E continuando então, vamos lá. Na página 26, vocês vão ver um texto, é uma crônica, certo? E essa crônica ela vai tratar sobre algo fictício ou real. E aí nós temos aqui gênero textual. E esse quadrinho inicia falando o que a gente já sabe sobre crônica, né? Que trata sobre fatos do dia a dia, numa perspectiva do narrador, com um olhar diferenciado para algo que faz parte do cotidiano, mas ele também vai evidenciar algo chamado crônica ficcional, que é aquela que tem a ver com a ficção, com o imaginário. E diz o seguinte:
Além disso, é um texto muito pessoal. A crônica é um texto muito pessoal, no qual o autor recria o mundo baseado em seu ponto de vista e em suas observações. Ou seja, a crônica é baseada no meu ponto de vista. Vamos supor que eu vá falar de uma ida à padaria para comprar pão. Essa ida pode ser cheia de coisas, de observações, porque é o meu ponto de vista em relação àquilo. Então, é uma crônica que eu vou dar o meu ponto de vista em relação àquela situação. Nesse exercício de recriação, o cronista leva muitas vezes a realidade para a ficção. Então, vamos supor que a minha ida à padaria em um momento dessa ida à padaria, eu fale algo do fictício. Eu posso sim, tem tudo a ver com a minha imaginação, é uma maneira que eu tenho de recriar aquele momento. Nesse exercício de recriação, o cronista leva muitas vezes a realidade para a ficção. Quando faz isso, está trabalhando com um gênero chamado crônica ficcional. Textos assim se aproximam dos gêneros literários, mas nunca perdem de vista os temas e os acontecimentos do cotidiano. Então, quase é um tema literário, quase. A diferença é que vai trazer o foco para um tema do cotidiano e não da literatura, nem da ficção. O foco não é esse. Pode ter pontos fictícios, mas o foco é o cotidiano. Então, vamos lá para a produção de texto. Aqui vocês podem ir. Aqui, vocês vão até a página 32, produção de texto. Assim como fez Moacir, escreva uma crônica baseada em uma notícia. O texto seguinte poderá servir de sugestão. Então, você vai pegar esse texto, ladrão é preso bêbado em igreja. É uma notícia transformada em crônica. Vocês vão ler esse texto aqui, para depois fazerem uma produção de texto que tem a ver com a crônica, tá? Então, vocês vão fazer uma crônica ficcional. Para que seu texto seja uma crônica ficcional, além de ser curto e se basear em fatos do cotidiano, precisará apresentar poucos personagens e ação, tempo e espaço reduzido, enredo ficcional, e deverá se estruturar em introdução, conflito, auge e desfecho. Esse auge é bem conhecido por vocês como clímax, que é aquele momento de tensão, aquele momento que todo mundo fica querendo saber o que é que vai acontecer. Então, você tem que ser bem criativo no momento de criar uma crônica ficcional. Tem que pegar pontos de ficção, mas sem deixar de lado o cotidiano, tá bom? Então, leiam esta crônicazinha, Ladrão é preso bêbado em igreja. Depois de ler essa crônica, vocês vão se basear nela para criar a sua crônica ficcional, tudo bem? Na videoconferência nós acertamos prazos, ok? Tchauzinho!